Muitas pessoas chegam até mim nos meus perfis de rede social e por mensagens perguntando sobre a efetividade da acupuntura japonesa. E eu demonstro, falo que ela é efetiva e, obviamente, com minha prática clínica eu percebo é, as suas vantagens. E muitas pessoas acabam não dando o devido crédito para a acupuntura japonesa justamente por ela ser suave, por ela ser mais leve, por ela ter uma inserção mais superficial. Isso faz com que muitos acupunturistas, na grande maioria de formação pela MTC, de estilos chineses mais fortes, muitos deles acabam dando descrédito à acupuntura japonesa por ser um estilo muito suave. E por ser suave, acabam achando que ela não funciona. E isso é um grande mito, porque a acupuntura japonesa tem o seu poder justamente nessa suavidade e nesse refinamento técnico, tá? Que é diferente das metodologias chinesas. Apesar da acupuntura japonesa, né, dos métodos japoneses virem do mesmo berço, que é a China, num determinado momento da história, houve um corte na transmissão desse conhecimento e a regionalização, né, ou seja, os métodos de acupuntura que foram trazidos da China foram estudados unicamente pelos japoneses, então eles tinham que pegar lá todos os escritos e aplicá-los da melhor maneira possível naquele local, naquela geografia. E isso foi trazendo muitas diferenças técnicas entre Japão e China. A começar por esse instrumento aqui, conhecido popularmente no Brasil como mandril ou tubo-guia, e o nome japonês Shinkan. A invenção desse instrumento, né, que eu não vou entrar em detalhes agora, ela revolucionou a acupuntura japonesa, porque por meio desse instrumento você consegue manufaturar, fabricar agulhas mais finas. Antes do surgimento desse instrumento, você não tinha condição de ter agulhas muito finas, porque com agulhas muito finas para a inserção manual, a inserção chinesa, você não ia conseguir. Uma agulha muito fina, por exemplo, hoje a gente pega uma agulha de 0,16, 0,14. Se você for inserir sem mandril, você não vai conseguir, porque ela tende a dobrar por conta de sua flexibilidade. Então as agulhas chinesas elas eram mais grossas justamente por conta da inserção manual. A partir do surgimento desse instrumento, foi possível ter agulhas mais finas e aplicações mais indolores. Então, isso vem lá de trás, lá na história, e chega até os dias de hoje. Aí, e hoje a gente já encontra agulhas chinesas com tubo-guia, agulhas chinesas de 0,16, 0,18. Né? E felizmente já temos acesso a esse tipo de material aqui no Brasil. Então, a acupuntura japonesa segue aí, né, por muitos séculos com um estilo suave e muito poderoso. Então, é muito importante que a gente entenda que a característica de resolutividade dos casos clínicos vem pela melhora dos sintomas, pela melhora dos sinais de pulso, pelo feedback do abdômen. Né? Então, tudo isso é possível através do estímulo suave. Então, você não precisa efetuar um agulhamento com estímulo muito forte, um TETI muito forte. Você não precisa coletar diversos sinais e sintomas, uma vez que a acupuntura japonesa tem como característica também o não uso da diferenciação de síndromes propriamente dita, igual na acupuntura chinesa. Isso também é um grande diferencial. Muitas pessoas acreditam que a acupuntura japonesa é simplesmente uma acupuntura chinesa usando estímulo mais superficial. Isso também não é verdade. A acupuntura japonesa, os estilos japoneses, como já falei, possuem metodologias próprias, formas próprias de enxergar, né, o sistema de canais. Claro que seguindo a mesma base, a base clássica da acupuntura chinesa, da medicina chinesa, vamos dizer assim. Então, todo o conceito de qi, de sangue, de meridianos, os pontos, canais extraordinários e por aí vai,
todos eles existem nos estilos de acupuntura japonesa, porém a forma de enxergá-los, a forma de trabalhar com esse material, muitas vezes é bem diferente da MTC. Tá? Então esse é um outro ponto que a gente precisa levar em consideração. Então, a acupuntura japonesa não é simplesmente um estilo suave de acupuntura chinesa. Não. Ele tem formas próprias de enxergar o paciente. A começar pelo uso do mandril, né? E a começar de estímulos suaves também. E com esses estímulos suaves você vai conseguir feedbacks de pulso, feedbacks de abdômen, né? Feedbacks palpatórios. Já coloquei em vídeos anteriores falando sobre a palpação e quanto ela é importante na prática das técnicas japonesas. Então, é muito importante que você leve em consideração que, caso você tenha interesse em adentrar no universo da acupuntura japonesa, saiba que é um estilo que traz resultados muito positivos, muito eficazes e com um trabalho suave. Se a gente parar para analisar, a grande vantagem aqui no Ocidente que a gente tem é justamente trabalhar com suavidade, porque muitas pessoas aqui no Ocidente detestam agulha, não gostam de serem agulhadas, não gostam de ter estímulos fortes. Então, a acupuntura japonesa chega no Ocidente apresentando essa proposta e você, em termos de negócio, vai ter bastante resultado com o seu paciente e o paciente vai ficar muito tranquilo no seu atendimento, vai ficar muito calmo no seu atendimento porque os estímulos são mais tranquilos. Quer dizer, Henrique, que não existe nenhum estímulo mais forte na acupuntura japonesa? Não, existe sim formas de manipulação um pouco mais vigorosas na acupuntura japonesa, porém tudo isso é bem dosado, é feito em determinado momento no atendimento, tá? Nunca é feito de cara. E claro, não é em sua maioria. Na grande maioria, a gente utiliza tratamentos suaves, um agulhamento mais gentil, mais superficial e conseguimos resultados muito bons mesmo, tá? Já trabalho com uma acupuntura japonesa há mais de 10 anos, então eu sei do que estou falando, já vi muitos resultados interessantes. Então assim, quer dizer que a acupuntura japonesa é melhor que a acupuntura chinesa? Também não. O que diferencia é sempre o profissional. Então, se você é um profissional de acupuntura chinesa e estuda muito isso, se aprofunda nisso, obviamente que você terá um ótimo resultado e a mesma coisa com quem trabalha com a acupuntura japonesa. O que eu quero trazer aqui é que o que diferencia isso é o seu gosto pessoal. Eu mesmo sou uma pessoa que não gosta de ser agulhada, né? Gosto de um tratamento mais suave, mais tranquilo. Então, eu gosto de repassar isso para os meus pacientes. Eu gosto de palpação. Eu gosto de sentir, né, o corpo, né, do paciente, de palpar os meridianos, de palpar os canais, de investigar, né, e eu gosto de perceber, né, o que está acontecendo com esse paciente, além de apenas o raciocínio clínico. Então, é um grande diferencial para mim. Por isso que eu falo, você precisa definir o estilo que mais lhe agrada, tá? Mas, se você não escolher a acupuntura japonesa apenas por ela ser suave e considerá-la fraca, não é adequado. Não é adequado pensar dessa forma, né? Acaba sendo uma discriminação aí da acupuntura japonesa, tá? Então, esse era o recado que eu queria dar hoje para você. Se você tem interesse em adentrar no mundo da acupuntura japonesa, coloca uma mensagem aqui nos comentários. Siga o canal, coloque o sininho ativado, tá? Muitas coisas estão chegando por aí para que a gente possa enriquecer cada vez mais a nossa prática da acupuntura japonesa e de outras técnicas que eu também trabalho, tá certo? Então, a gente se fala nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.